Meus amigos, como lá, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, ainda no centro da pandemia. Eu queria falar a vocês que, caso vocês queiram, sugiram às pessoas amigas que assistam alguns desses vídeos, porque insiste-se muito que o segredo da genialidade é esconder as fontes. Mas isso é até antiético, não é legal. E quanto mais pessoas conhecerem aquilo que vocês conhecem, mais fácil fica de conversar com elas e de nos fazermos entender melhor. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre assuntos que já foram vistos. É uma revisão suave. Vamos falar sobre inferência. O que é inferência? É a operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Então, consiste em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. Há argumentos formados por apenas uma premissa e uma conclusão. Inferência é um processo, então, pelo qual, através de determinados dados, chegamos a alguma conclusão. Existem vários sinônimos no mercado aí. Conclusão, implicação, ilação, consequência. Inferência é a ação e o efeito de inferir, de deduzir algo, tirar uma conclusão de outra coisa, conduzir a um resultado. Ela surge a partir de uma avaliação mental entre distintas expressões que, ao serem relacionadas como abstrações, permitem traçar uma implicação lógica. Ao partirmos de hipóteses ou argumentos, é possível inferirmos uma conclusão, podendo ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, você diz, vou ter um aumento de salário. Ainda não recebi a confirmação oficial por parte da empresa. O que eu estou afirmando é apenas uma inferência minha. O silogismo, que a gente já estudou, já viu alguma coisa a respeito, é uma forma essencial de inferência. Trata-se de uma forma de raciocínio dedutivo, formado por duas proposições ou premissas e uma conclusão. Esta conclusão é a inferência que se deduz necessariamente das duas premissas. Resumindo, é um movimento mental rumo a uma conclusão, rumo a um desembocar, rumo a um desfecho. A veracidade da conclusão dependerá das regras que regulam a relação entre as premissas comparadas. A garantia de verdade do novo juízo é a lógica que deverá estabelecer distintas classificações das premissas. Nem todas as inferências oferecem conclusões verdadeiras. É possível afirmar que todos os cães são animais peludos, de quatro patas, mas não se pode inferir que todos os animais peludos que tenham quatro patas sejam cães. Premissas falsas podem levar a uma conclusão falsa. Por exemplo, todas as roupas são de seda, uma toalha de seda, logo, uma toalha é uma roupa. Podemos ter inferências válidas, ainda que as premissas usadas sejam falsas. E também podemos ter uma inferência falsa, mesmo que as premissas sejam verdadeiras. Aqui um exemplo com forma falsa que leva a uma conclusão falsa. Todas as pessoas altas tocam guitarra. Como o Alexandre é alto, então Alexandre é um guitarrista. Temos também aquela que é conhecida como inferência imediata, a qual se traduz numa conclusão obtida por meio de apenas uma proposição ou mesmo uma afirmação. Um exemplo seria: todos os pássaros têm asas. Sendo assim, temos a inferência imediata de que não existem pássaros sem asas. Esse tipo de inferência é direta, e logo, se tivermos um outro enunciado, como nem todos os pássaros têm asas, logo podemos concluir que ele se trata de algo falso.
E isso nos ajuda a identificar quando uma proposição não é verdadeira. Ou seja, se a primeira proposição é verdadeira, então a segunda, neste exemplo, se torna automaticamente falsa. Já falamos que algumas palavras usadas como sinônimos são consequência, conclusão, implicação, tem várias. As inferências costumam produzir-se a partir de uma análise de características e de probabilidades. Se alguém fizer a referência a um animal de 4 patas, peludo e que abana a cauda, pode-se inferir que o mais certo é que se esteja a referir a um cão. Então, vamos fazer um resumo falando sobre as principais diferenças entre indução, dedução e abdução. Na dedução, a conclusão apenas explicita ou reformula o que já havia sido dito pelas premissas. O raciocínio objetivo é tornar explícito o conteúdo das premissas. Na indução, a conclusão enuncia algo que supera a informação contida na premissa. O raciocínio objetivo é ampliar os conhecimentos de quem está fazendo a pesquisa, a análise. Aprofundando um pouquinho mais e me recordando, indução é o princípio lógico segundo o qual partimos das partes para o todo. Como é que funciona? Ao fazer uma pesquisa, vamos coletando casos particulares. E depois de certo número de casos, podemos generalizar, dizendo que sempre que a situação se repetir, o resultado será o mesmo. Se, por exemplo, eu quero saber a que temperatura a água ferve, é um dos exemplos clássicos. Um outro exemplo, eu vejo isso é tradicional, vejo um saco opaco sobre a mesa. Quero saber o que tem dentro. Uso o método indutivo. Vou tirando o conteúdo do saco um a um. Na primeira vez que eu retiro alguma coisa, tem um feijão branco. Na segunda tentativa, de novo, o feijão branco. Repita a operação até achar que não restam mais feijões. Daí sai uma lei. Dentro desse saco só há feijões brancos. Dedução já é uma forma de raciocínio científico segundo o qual partimos do geral para o particular. Como é que funciona? Primeiro criamos uma lei geral e depois observamos casos particulares. E verificar se essa lei não é falseada. Para os adeptos de dedução, não é necessário 1000 provas indutivas. Uma única prova dedutiva já faz com que a lei possa ser considerada válida. No exemplo do saco de feijão, imagine que o vendedor nos disse que ele está cheio de feijões brancos. Então, eu retiro um feijão de dentro do saco. Se for branco, minha hipótese está, por enquanto, correta. Um problema aí a se pensar na dedução é que ela geralmente se origina de induções anteriores. Geralmente fazem uma lei geral depois de já se ter observado casos particulares. Então, no caso, eu vou partir da lei do maior para o menor. E a abdução não é aquela de extraterrestres, não. Abdução lógica, abdução filosófica. Aqui observa-se um fenômeno. E a partir dele criamos uma premissa que, se fosse verdadeira, caso seja, explicaria realmente o fenômeno. Então, um exemplo aí, se fosse verdade que os computadores da marca X sempre estragam, seria natural que o meu computador estragasse mesmo. Assim, por abdução, entendo que provavelmente é verdade que os computadores da marca X sempre estragam. Eu fui comprar um notebook e o preço do que estava melhorzinho era o positivo. Aí todos falam, estraga, estraga, estraga. Complicado. Você infere. O método indutivo, falando um pouco mais, raciocínio indutivo ou simplesmente indução, é um tipo de argumento utilizado em diversas áreas do conhecimento e esse método tem o intuito de chegar a uma conclusão, isso sendo colocado de uma outra forma. Sendo assim, ele é muito utilizado nas ciências, no qual parte das premissas verdadeiras para chegar em conclusões que podem ou não serem verdadeiras. Nesse sentido, a indução acrescenta informações novas nas premissas que foram dadas anteriormente. Eu falei do ponto de ebulição da água.
Alguém quer testar e observa que o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados. Para ter certeza, ele vai realizar essa experiência várias vezes. Como ele chega sempre no mesmo resultado, pode-se determinar que o ponto de ebulição da água será sempre de 100 graus centígrados. Assim, podemos notar que a conclusão obtida pelo pesquisador foi alcançada pela observação, ou seja, a indução. São baseadas na observação sistemática dos fatos. Embora o método indutivo seja muito utilizado na ciência, alguns estudiosos consideram essa abordagem falha, porque através de um levantamento particular, encontram-se determinadas conclusões prováveis que não passam de suposições. Assim, o método indutivo sugere a verdade, mas não a garante. Por isso é que o pessoal faz testagem, demora muito tempo para algumas vacinas chegarem a serem utilizadas e por aí vai. Qual é a metodologia que se deve utilizar aí? Normalmente são 4 etapas. Coleta de informações a partir de observação rigorosa, reunião, organização sistemática e racional dos dados recolhidos, formulação de hipóteses segundo análise dos dados recolhidos, comprovação das hipóteses a partir de experimentações. O método dedutivo, raciocínio dedutivo ou dedução, é um conceito utilizado em diversas áreas e que está relacionado com as distintas formas de raciocinar. É um processo da análise de informação que nos leva a uma conclusão. Dessa maneira, usa dedução para encontrar o resultado final. É o método mais antigo, lá na pré-história da filosofia, Aristóteles utilizava isso aí. Tudo isso aí está pautado na doutrina do silogismo. Esse método geralmente é usado para testar hipóteses já existentes, chamadas de axiomas, para assim provar teorias, que são chamadas de teoremas. Por isso é também denominado de método hipotético dedutivo. Vale observar que o método dedutivo é utilizado na filosofia, nas leis científicas, na educação, na resolução de problemas de física, matemática. Quando o professor demonstra um problema na lousa, no quadro negro, ele está utilizando o método dedutivo, porque ele parte de uma proposição universal e, através do raciocínio lógico, chega a uma conclusão válida. Para compreender melhor a aplicação desse método, imagine o seguinte exemplo. Houve um crime. Os suspeitos do crime estavam na sala entre 19 e 20 horas. Premissa 1. Na premissa 2, temos que o Tiago não estava na sala entre 19 e 20 horas. Conclusão, o Tiago não é um dos suspeitos do crime. Então, a gente já percebe aí que na arte forense é bastante utilizado, utiliza-se o tempo todo isso aqui. Tanto o método dedutivo quanto o indutivo são 2 tipos de raciocínio utilizados para analisar se uma informação é válida ou não. Assim, por meio de premissas e proposições, é analisado se existe uma conclusão válida para o que foi afirmado. Tudo isso se as premissas forem verdadeiras. Método dedutivo, argumento feito do maior para o menor, de uma premissa geral em direção a outra, particular ou singular, como nós já vimos. E as conclusões encontradas nesse método já estavam nas premissas analisadas anteriormente e, portanto, muitos vão argumentar que não produz conhecimento novo, mas na realidade já vimos que ele apresenta algo que não estava tão claro. No método indutivo, esse raciocínio vai do menor ao maior, ou de uma premissa singular ou particular para outro geral. Diferente do método dedutivo, onde a conclusão está implícita nas premissas, aqui a conclusão vai um pouco além desses enunciados. Assim, o método indutivo é o mais amplo, sendo mais utilizado nas ciências. Então, isso aqui está repetindo para clarear bastante para vocês, porque a gente vai acrescentar uma outra forma aqui, que é a adução. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. E nessa semana eu pretendo conversar com vocês sobre algumas coisas, onde vai ficar bem clara a aplicação disso aí, como treinar para aplicar realmente esses métodos. Então, prestem bem atenção.
Eu falei que na abdução, no método da abdução, observa-se um fenômeno, um fato, uma situação real, e a partir deste criamos uma premissa que, se fosse verdadeira, explicaria o fenômeno. Então depende, primeiro, prestem bem atenção, depende da observação. Segundo, uma explicação, uma hipótese que nos dê uma base forte. Terceiro, alternativas, que a gente possa comparar para ver qual é a melhor. E quarto, conclusão, com base no que é mais provável, na melhor explicação. Então, para a explicação ser forte, poderosa, realmente eficiente, ela deve seguir alguns princípios. As hipóteses devem explicar as observações e elas devem ser relevantes. Levem isto para a vida de vocês, para o dia a dia. Usem hoje, amanhã, todos os dias. Fiquem ligados. Repetindo, as hipóteses devem explicar as observações e elas devem ser relevantes. Devem explicar em mais detalhes, com maior profundidade. Então, o item 2 é esse, a explicação deve ser profunda. Tem explicação que não é boa, é superficial. Como é que a gente faz? Usem o porquê. Por quê? Por quê? Se perguntem, não é só perguntar para os outros, não. Perguntem a vocês mesmos. Por quê? Então, as explicações devem ser abrangentes. Número 3, procure chegar a uma explicação poderosa. Ela tem que realmente ser possível. Não é a mais provável que se valoriza, mas sim a que melhor explica aquilo que nos interessa. 4, critique a sua própria explicação. Então, ela deve ser possível de ser falseada. Pense bem, você tem uma situação X e você pensa no determinado momento, é bom demais para ser verdade. Questione, avalie um pouco mais. No quinto item, vamos colocar que seja modesto, ou não exagere. A explicação deve se basear apenas nas observações, evitar concluir mais que isso. Não tente explicar aquilo que os fatos não demonstram. Tem que nos propiciar um alto grau de entendimento do fato, do fenômeno. Então, falar sobre a vida em Vênus, em Saturno, não temos observações que nos deem garantia disso. O sexto item, fundamental para nós, é a simplicidade. Ou seja, evitem viajar na maionese. Até porque as explicações simples são mais fáceis de entender. E, consequentemente, são belas nessa simplicidade. Tem que ser simples. Mas o que é ser mais simples? Este mais simples talvez seja um termo vago, ou é ambíguo. E no karatê é justamente a simplicidade que faz com que a nossa arte marcial seja tão efetiva. E aí uma informação interessante para vocês. Geralmente, quando se fala em simplicidade, essa simplicidade é associada ao termo navalha de Ockham. A navalha de Ockham, também chamada de princípio de economia, ou da economia, o que ele postula? Ele postula que de múltiplas explicações adequadas e possíveis para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples entre elas. Por simples, para não ficar ambíguo, para não ficar vago, entende-se aquela que contiver o menor número possível de variáveis e hipóteses com relações lógicas entre si, das quais o fato a ser explicado segue logicamente. A regra de Ockham está associada à exigência de reconhecer, para cada objeto analisado, apenas uma explicação suficiente. Na prática científica atual, o consenso dita que essa explicação não deve ser necessariamente monocausal, podendo consistir em múltiplas frases correlatas. A designação metafórica de navalha resulta da possibilidade de todas as outras explicações de um fenômeno poderem ser simples e simultaneamente removidas como que por uma navalha. É um termo que a gente vai passar a utilizar no treinamento em alguns aspectos, como cortar fora aquilo que está sendo supérfluo. No item 7, vamos colocar que deve ser conservadora. Não deve ser uma postura para parar o conhecimento, mas para fortalecer o conhecimento.
Então, na abdução, não se respeita a não monotonicidade. No karatê, é muito importante observar isso, porque tem aquelas pessoas que dizem assim: eu sigo o Nakayama, todos os outros são dissidentes. Eu sigo a JKA, os outros são dissidentes. O que é dissidente? É aquilo que diverge de algo, ou que sai de um determinado grupo ou organização por divergir de seus princípios, ideias, doutrinas, métodos, etc. Então, nós temos que ser conservadores, mas não é não aceitando as novas hipóteses. Evitar aceitar novas hipóteses, mas a não ser que elas sejam muito fortes, muito evidentes, muito relevantes. Porque se assim for, pode mudar tudo. Então, nós temos que ficar ligados naquele nosso estudo de dialética. Se vem uma coisa que contraria, a gente vai se apegando ainda anterior, vai ouvindo, mas se for evidente, se o argumento for bom, lembre-se do que eu falei sobre a dialética, a tese, a antítese e a síntese, e se atualiza, muda de opinião, não fica brigando por aquele antigo. Então, a abdução ou inferência da melhor explicação, como é chamada também, é aquela que melhor explica todas as observações. É profunda, é poderosa, você pode falsear ou criticar, ela é modesta, simples e conservadora. E estes são os princípios que hoje são aplicados à robótica na área de inteligência artificial. E isso é extremamente preocupante, porque se vai dar condições a esses robôs que estão lá em Marte, por exemplo, de pensar por si e procurar uma solução, porque quando você controla daqui pelo controle remoto, demora muito tempo para chegar a informação lá. Então, se eles colocam condições de abdução nele, ele vai procurar soluções para aquele seu problema. E isso é um risco, aí, de acordo com muitos estudiosos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de uma coisa interessante, houve um acontecimento lá atrás que me chamou bastante atenção. Estava no supermercado e eu e o Thiago, à tarde, 3 horas da tarde, e de repente me manifestei com ele. Falei, vamos embora, vamos embora. Abandonamos o carrinho, e ele ficou sem entender nada. Eu também, embora tenha tomado a atitude. E ele, mas vai deixar a compra aí e tal? Sim, vou deixar. Peguei o carro, saí acelerado, estressado, porque o Thiago demorou demais para sair até, e viemos aqui para minha casa. Quando nós chegamos aqui, eu quis entrar, Thiago, abre o portão rápido, me parece que ele estava em câmera lenta, tá, mas tudo bem. Abriu o portão, eu entrei, e assim que entrei com o carro, eu vi que a janela do fundo estava aberta. Não estava arrombada, não, estava aberta, simplesmente. Então você vê a janela aberta, você já pensa, pô, tem alguém em casa. Mas não era para ter ninguém em casa naquele momento. Aí já olhei de fora aqui, vi a luz aqui da minha salinha ligada, e na mesinha do computador tinha uma garrafa de Coca-Cola justamente em cima da mesinha. Então você conclui, como tem o verniz, eu não tenho esse hábito, ninguém na casa tem esse hábito, quem colocou essa coca foi uma pessoa estranha. E quando nós entramos aqui, já haviam furtado PC, impressora, uma série de coisas. Então, aí aquele caso de abdução, você pensar, foi o quê? Foi o Thiago, de repente, que resolveu fazer uma pegadinha comigo? Mas é uma pessoa já séria, adulta, sabe que eu não gosto disso, então não é uma explicação, não é a melhor explicação. Teria sido a esposa que deixou, mas ela não deixaria uma Coca-Cola aqui, isso é incoerente, aquilo molhado e tal, né? Isso antes de perceber o furto. Então a melhor explicação é, fui furtado. A melhor hipótese aí. Então você vai localizando, é assim que funciona a abdução, e depois nós vamos voltar em vários exemplos aí. Dando sequência, falamos dos 3 tipos de raciocínio, fazer mais um resuminho. Raciocínio lógico, dedução, indução e abdução. Dedução corresponde a determinar a conclusão. Utiliza-se da regra e sua premissa para chegar a uma conclusão. Quando chove, a grama fica molhada. Choveu hoje, portanto, a grama está molhada. Indução é determinar a regra. A grama fica molhada todas as vezes que chove.
Então, se chover amanhã, a grama ficará molhada. Abdução significa determinar a premissa. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Exemplo, quando chove a grama fica molhada. A grama está molhada, então pode ter chovido. Pode ser que alguém tenha jogado água na grama também, mas está aí. Detalhe interessante para a gente continuar nossos estudos depois. Normalmente, esse tipo de raciocínio é associado aos diagnosticistas e detetives. Um hiperresumo. Inferência é um processo onde nós manipulamos. Manipular é conseguir movimentar com as mãos. Então, na realidade, nós mentipulamos algumas informações que já temos, coisas que já sabemos ou que acreditamos saber, coisas que supomos ser verdadeiras, coisas em que acreditamos para chegar a alguma conclusão. Os 3 principais tipos de inferência são dedução, indução e abdução. No método indutivo, esse raciocínio vai do menor ao maior. Determinamos a regra. No dedutivo, esse argumento é feito do maior para o menor. Determinamos a conclusão. E na abdução temos o fenômeno, o fato, e determinamos a premissa, e é tida por muitos como um tipo de indução, esse caso aqui. Ou inferência da melhor explicação. Lembrando ainda que existem pessoas que criticam isso e que não aceitam. Então, a melhor explicação, segundo esses pesquisadores, pode ser a melhor de um lote ruim, uma vez que as possibilidades são infinitas. E a minha melhor pode ser péssima. Por isso que nós temos que nos ater à observação, porque se entra um novo fato que você não sabia ainda, de repente ele pode mudar totalmente o rumo da sua conclusão. E isso é que é interessante para nós. Então, muitas vezes na academia, quando estamos conversando com alguém, a pessoa nos apresenta algumas coisas, algumas informações, nós temos que estar atentos, observar bastante, perguntar por quê. Mas por que você diz que tal situação é melhor? Por que você afirma que é isso? Por que tal? Aí você vai fazendo uma análise. Então, normalmente, eu acredito que quando uma pessoa muda de escola, muda de estilo, muda de prática, ela precisa necessariamente ter uma razão lógica para que ela faça isso, uma razão coerente. O objetivo, então, da lógica para nós é como se você quisesse ver o fundo de um rio. Aquela água tem que estar limpa, transparente, clara. O objetivo é formar ideias assim, nítidas, com bastante clareza, com bastante distinção. Pessoal, eu gostaria muito de ter vocês aqui amanhã no mesmo bate-horário, para que a gente realmente agora faça amanhã uma brincadeira, digamos assim, uma brincadeira lógica, séria, coerente, bastante agradável. Poderíamos discutir como nos tornarmos super-heróis. E é um negócio interessante onde a gente vai aplicar todos esses conhecimentos aqui, uma grande parte deles. Não vou deixar muito claro não, vocês vão ter que perceber, mas vai ficar muito óbvio. Muito feliz em tê-los aqui hoje, novamente, são sadios, fortes, dedicados. Oyasu Minasai, Mata Shita, vida longa e próspera, com muita saúde, tudo de bom para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Falou.